E aí galera que curte o canal, tudo bem? Como prometido, voltei aqui para falar sobre a viagem que eu ia fazer para Canindé, de Fortaleza a Canindé. É uma viagem de 130 quilômetros e foi realizada agora no dia 22 à noite, do sábado para o domingo passado. Eu já tinha feito essa viagem, mas como eu tinha dito, a viagem que eu tinha feito foi num triciclo bastante pesado. O triciclo pesava 25 quilos. E ela foi muito desgastante mesmo. Muito desgastante. Eu digo assim, fiquei um pouco traumatizado com essa viagem que eu fiz para Canindé da outra vez. Foi a minha primeira viagem de longa distância, que eu considero de longa distância, porque eu não sou um ciclista acostumado a fazer longos percursos. Então, 130 quilômetros para mim é uma distância considerável. Tinha ficado traumatizado com essa viagem e pretendia fazer novamente, mas de bicicleta, porque muita gente tinha dito que a viagem não era para ter sido tão extenuante. E aí comprei a Caloi 10 na intenção de fazer essa viagem e de fazer algumas pedaladas aqui nas proximidades de Fortaleza, no asfalto. Minha preocupação maior era o peso, exatamente por conta da outra viagem. Então eu me preocupei de levar. Como eu sabia que ia haver um suporte, o passeio é bem organizado, tem carros de apoio com água, com Gatorade, com mecânico, tem ônibus para quem não aguentar a pedalada até o final. Então eu não me preocupei muito de levar tudo como se eu fosse me virar sozinho. Da outra vez eu tive essa preocupação, eu levei tudo para eu ficar completamente independente. Se eu tivesse algum problema, eu tinha como me virar sozinho. Então, além do peso do triciclo, ainda tinha esse peso excessivo. Então, eu comprei a Caloi 10 e levei algumas ferramentas para sair de um prego rápido, de um furo de pneu, por exemplo, e não ficar com muita sede. Levei apenas duas garrafinhas, uma com água e uma coloquei Gatorade, que eu peguei lá no primeiro ponto de encontro do passeio. Levei as duas garrafinhas num suporte aqui atrás do banco, para poder ter espaço de levar ali no suporte de garrafa mesmo. Na verdade eu levei um triângulo com uma bolsinha triangular com as ferramentas dentro. Uma bolsinha triangular que presa no quadro. Então levei pouco peso. Me preocupei também de não levar nada nas costas, porque atrapalha a transpiração e aumenta. Quando você aumenta o peso do tronco, você aumenta a pressão também na sela, no local onde você tem o maior apoio, que é a bunda, né? Então, se uma viagem razoavelmente longa como essa já traz um desconforto nas mãos, às vezes até o pé fica um pouco dormente, onde tem um contato com o clipe, e na bunda, por causa do apoio da sela, imagina você aumentando o peso no tronco, né? Então, segui a dica de um colega meu, tirei todo o peso das costas. Coloquei as garrafinhas atrás, não quis levar, inclusive teve uma pessoa durante o passeio que falou que achava maravilha levar aquela mochila de hidratação. Eu tenho duas mochilas de hidratação desse tipo, mas uso para fazer trilha a pé, fazer trekking. Preferi não levar e a minha escolha, sob o meu ponto de vista, foi a melhor. Assim. Me senti muito mais leve, com muito mais tranquilidade para guiar a bicicleta. Além das poucas ferramentas de um pouco de hidratação, da água e do repositor eletrolítico, eu levei uma lanterna na frente, daquelas que fica presa no guidão, uma lente e a bateria separada, com 6 células. E foi espetacular, porque havia trechos em que a escuridão era total. Então eu liguei a lanterna, teve gente que caiu, que ia andando rápido e caiu porque estava sem iluminação. Tinha alguns buracos na pista, já na chegada de Canindé. Então, isso foi o que eu levei na bicicleta.
Eu saí daqui de casa às 7h30 para encontrar com o pessoal no primeiro ponto de apoio, que era um supermercado a, sei lá, uns 7 quilômetros daqui de casa, mais ou menos. Então o pessoal se encontrou lá. Lá o pessoal pôde pegar líquido, pegar umas barrinhas de cereal. E de lá a gente partiu até Maranguape, que é uma cidade que fica aqui na região metropolitana de Fortaleza, que não é muito longe. Lá a gente parou numa outra unidade, no outro supermercado da mesma rede, e teve um lanche com frutas, sanduíche, suquinho de caixinha. E aí me preocupei também de não beber muita água e de não comer muito também, para não ter vontade de fazer xixi, alguma coisa assim. Não ficar de barriga cheia também, porque eu sabia que logo depois de Maranguape tinha uma ladeira grande, que o nome é Ladeira Grande. A famosa Ladeira Grande, depois de Maranguape. Não me lembro exatamente que horas a gente saiu de Maranguape. Mas saímos de Maranguape e a viagem praticamente começou aí. A gente atravessou a Ladeira Grande, depois que a gente subiu, que chegou lá em cima, o grupo se dividiu. O responsável pelo passeio informou, olha, quem quiser pedalar forte, vai um grupo agora sair na frente com um carro de apoio, mas o pessoal vai pedalar direto até Canindé. E o restante do pessoal, que era a grande maioria, era em torno de umas 150 pessoas, eu acho. Talvez não desse isso tudo não, 120, por aí. Entre 120 e 150 pessoas. A maioria vai com ele atrás. E se alguém cansar nesse primeiro grupo, quem vem atrás vai dar o apoio, sobe no carro e tudo. Mas tinha um carro de apoio para o primeiro grupo e para o segundo grupo. Eu encontrei com um amigo meu que estava com uma amiga e ele me perguntou, vamos nesse primeiro grupo? Eu disse, vamos. Eu não tinha certeza se eu ia aguentar o ritmo do pessoal, porque é gente acostumada já a pedalar em ritmo forte, com a velocidade média alta. Mas aceitei, porque pensei assim, se eu cansar, o grupo de trás me alcança. Então, partimos. E o pessoal saiu num ritmo forte mesmo. Eu demorei um pouquinho porque eu fui colocar um headphone. Depois até desliguei o headphone porque não vale a pena ficar com o headphone ligado. Porque é uma rodovia, você tem que ficar ouvindo. Você muitas vezes ouve um barulho de pneu de longe, de um carro que vem se aproximando. Então eu até nem recomendo usar headphone durante uma viagem assim. Usei baixinho no começo, mas atrapalhava até minha comunicação com meu amigo. E a gente foi próximo desse grupo que partiu na frente, a gente foi próximo deles durante uns 30, 40 quilômetros. Depois a amiga do Edson cansou e a gente eles pediu pra gente parar um pouquinho para descansar. E para beber uma água e tal, e comer uma barrinha de cereal. E aí esse grupo seguiu em frente. Foi quando a gente se distanciou desse grupo. O grupo de mais ou menos umas 10 pessoas que pedalavam forte mesmo. Todos de speed. Importante dizer isso. Todos estavam de speed. Esse grupo da frente. Eu estava com a Caloi 10. O meu amigo estava com uma bike híbrida, que parece uma mountain bike, mas tem o garfo dianteiro, não tem amortecedor. E a amiga dele estava na mountain bike também. Então, seguimos e demos uma paradinha. Demos umas 2 paradas até chegar em Canindé. E esse grupo seguiu direto. O que me incomodou bastante não foi, assim, eu não posso nem dizer que a bicicleta teve um desempenho fora do normal. Eu não imaginava que ia ser tão bom andar numa Caloi 10 numa viagem assim. Mas o que me atrapalhou foi uma dormência na mão, que talvez seja normal por causa do apoio, mas aí eu mudava a pegada e conseguia descansar a mão. O tempo que eu fiquei sentado na bicicleta incomodava muito a bunda, sabe? Apesar de eu estar usando uma bermuda daquelas com gel, não teve jeito, ficou dolorido. Eu não sei se é porque esse selinho original não é para minha medida, pode ser, eu vou conversar com alguém que faz bike fit para saber
qual seria a medida de selim ideal para mim e se o posicionamento do selim está correto. Pode ser que o selim esteja ideal e eu não tenha posicionado ele corretamente. Mas não tenho certeza se o problema é o selim ou se é porque nessas viagens longas incomoda mesmo. Assim, no outro dia eu estava bem. No domingo eu estava bem, não fiquei dolorido. Vou dizer para vocês aqui, a diferença de pedalar no asfalto, claro. A diferença entre um speed e uma mountain bike é muito grande. Muito grande. Mesmo a Caloi 10, que não é uma bicicleta speed top, uma bike de entrada, a diferença é grande. É grande. Posso dizer isso aí porque você passa pelas mountain bikes sem muito esforço. Na minha opinião, o que influencia nisso aí é a aerodinâmica por causa da sua posição de pedalada. A aerodinâmica influencia bastante. O peso da bicicleta, que é muito leve. A área de contato dos pneus, certo? É pouca, então o atrito é menor. Assim, as bicicletas mais modernas, todas elas usam rolamento. Então, a maioria das mountain bikes e das outras speeds que estavam lá, que estavam todas com rolamento. Então, eu precisei muitas vezes na ladeira, para não me distanciar do meu amigo e da moça que estava com ele lá. Peço até perdão, porque eu me esqueci do nome dela. Eu precisava dar umas seguradas durante o trajeto, porque eu percebia que a Caloi 10 queria, se eu continuasse no mesmo ritmo o tempo todo, por conta ele pedala muito bem, mas eu acho que por conta da bicicleta e das ladeiras e tudo, a gente ia acabar se distanciando, eu ia acabar indo adiante e ia ficar longe deles. E aí, como o passeio não tem graça, assim, você até tem como um desafio próprio, você ir sozinho. Mas preferi segurar e curtir o passeio com meus amigos. Inclusive porque a gente não chegou muito depois do outro grupo. Esses 10 que chegaram na frente tinham chegado e logo em seguida chegamos nós 3. O restante do grupo grande é que só foi chegar quando o dia raiou. Nós chegamos lá 3h30, mesmo com as paradas, nós chegamos lá 3h30 da manhã. E foi, assim, muito, muito mais tranquilo do que a outra viagem. Uma viagem dessa de 130 km com a Caloi 10 é tranquilo. Não furou pneu nenhuma vez. Eu esqueci de dizer que levei 2 câmaras de ar extra amarradas sob o selim, amarradas no canote. Coloquei as câmaras de ar dentro de meias que eu não ia usar mais mesmo, porque quando eu amarrei com a liga que eu fiz também com câmara de ar, eu pesquisei na internet e vi que poderia ter o risco de cortar a câmara de ar. E aí você, quando precisasse da câmara, fosse contar com ela, não ia poder contar porque ela está furada, né? Então, coloquei ela dentro de uma meia, dobrei e tal, a meia, para poder prender com uma ligazinha de câmara de ar no canote. Prendi 2 câmaras de ar bem enroladas, bem direitinho, para não machucar também, não quebrar o pito, a válvula, não arrancar a válvula, né? E não furou pneu. Conversei com uma pessoa desse primeiro grupo que chegou lá, que estava andando sem luz e sem câmera reserva. O cara levou 2 quedas, foram até grandes. Levou 2 quedas e estava todo arranhado. Tinha arrancado um pedaço aqui do cotovelo, joelho, pé também. A sapatilha dele na hora da queda foi arrancar o solado, porque estava sem luz e estava andando rápido. Parece que na hora da queda, nas 2 vezes, ele estava a mais ou menos uns 40 km por hora. Estava sem enxergar direito e arriscou, né? Ficou andando rápido. Às vezes esse pessoal que vai disparado na frente, que está andando sozinho, eles, queira ou não queira, eles têm assim um certo clima de disputa, né? E aí teve que esperar o pessoal que vinha passando para pedir uma câmara de ar. E aí trocou e caiu de novo. E furou o pneu. Não, ele furou o pneu uma vez, mas caiu 2 vezes. E só tenho elogios a fazer a bicicleta. O desempenho dela foi muito bom, a velocidade média da gente, mesmo com as paradas, foi, se eu não me engano, foi 22
Eu estava marcando só com o Cat Eye, aquele velocímetrozinho, e não levei o aplicativo porque achei que o celular ia consumir muita bateria. Mas o meu colega marcou também com o celular dele e não teve esse consumo todo. No entanto, mesmo usando o velocímetro, a diferença foi de apenas 5 quilômetros entre o GPS e o meu velocímetro. Que eu não posso nem atribuir a um erro de leitura do velocímetro, porque eu comecei a marcar em casa e esse meu amigo começou a marcar lá na casa dele. Então essa diferença pode ser por conta da distância, onde a gente percorreu de casa até se encontrar no ponto de apoio e daí em diante. Então eu considero que a medida foi razoavelmente precisa. A sinalização da pista estava muito boa, o asfalto inicialmente de Fortaleza a Maranguape e um pouquinho depois da Ladeira Grande, o asfalto estava bastante ruim. Certo? Depois a gente pegou um trecho de estrada nova, excelente, tapete mesmo, bem sinalizada, pintura excelente. Quando eu ligava a luz da bicicleta, que estava num local ermo e bastante escuro, a pista ficava toda acesa. As faixas fosforescentes, a sinalização, as tartaruguinhas ao redor na beirada da pista, tudo bem clarinho. Inclusive teve um momento que a gente vinha descendo a ladeira rápido e tinha dois animais. Tinha um jumento no acostamento, morto, e tinha um outro em pé do lado dele. Você estava velando ele, mas ele estava um pouquinho para dentro da pista. Então a luz nesse momento fez o seu papel. De longe eu vi com a luz acesa, de longe eu vi aquela situação e verifiquei aqui a pista, não vinha nenhum carro, passei para outra faixa e desci a ladeira rápido mesmo. Então recomendo demais, se for fazer uma viagem noturna, utilizar uma luz com bateria de longa duração, dependendo do que você vai fazer, se vai ter apoio ou se não vai, levar bastante líquido, alimentação leve antes do passeio e durante o passeio umas barrinhas de cereal, câmara de ar reserva, uma bombinha importante presa no quadro. E é isso, a bicicleta foi excelente, está aprovadíssima. Inclusive ontem eu fui fazer um passeio na mountain bike, treinando para uma trilha que a gente vai fazer domingo agora. Eu e esse meu amigo, o Edson. E a diferença foi grande. Eu senti uma grande diferença do desempenho da Caloi 10 para a mountain bike no asfalto. Eu utilizei a mountain bike ontem para me acostumar com ela de novo para a trilha do domingo. Porque já tinha uns dias que eu não andava nela. E assim, em relação a passar marcha e posição e tudo, isso aí com poucos minutos você já está acostumado novamente, né? Mas o desempenho da bicicleta no asfalto é incomparável. Na minha opinião, se você vai andar asfalto, se você não vai fazer trilha, não compre uma mountain bike, porque tem uma moda, a gente percebe que muita gente compra mountain bike. Assim, até um tempo atrás só tinha mountain bike. Em todo lugar que você ia, você só encontrava mountain bike. Agora está aparecendo mais umas opções de bicicleta urbana e tal. Você vai comprar uma bicicleta, veja aí o que você vai precisar fazer. Se você vai comprar uma bicicleta só para aqueles passeios noturnos, compra uma bicicleta urbana. Se você precisa esticar mais um pouco, se você pensa em fazer uns passeiozinhos de 40 quilômetros, 50 quilômetros nas proximidades da sua cidade, então vale a pena um Speed, vale a pena uma Caloi 10, dependendo do que você tiver para gastar de dinheiro. A Caloi 10 tem uns modelos com componentes melhores ainda. Não que os componentes da Caloi 10 estejam ruins, estão bons. Mas o custo-benefício dela, com esses componentes que ela vem hoje, tá excelente. Eu gastei acho que R$ 1.400 para comprar essa bicicleta. Estou satisfeito. A única coisa que eu tive que trocar, que eu não disse no vídeo, acabei trocando o canote. No vídeo anterior, não sei se você recorda, mas eu fiz um registro de que embaixo do canote, a castanha, ela tinha um parafuso que ficava com a ponta para fora. E eu serrei esse parafuso.
porque ficava batendo a perna, você pedalando, e a coxa, a parte interna da coxa ficava passando nesse parafuso. Então eu serrei, parei de ter contato com o parafuso. No entanto, ele por mais que eu apertasse, o selim estava virando. Ele não. Um dia ou dois depois do aperto, ele acabava cedendo ou para frente ou para trás. Aí eu troquei por aquele canote que é completo, que já vem com o ajuste, já vem tudo nele para prender o carrinho e tal. Que aquele ali não tem erro. Ele tem uns dentes que quando você aperta ele não mexe mais a posição. A única coisa que eu troquei da bicicleta foi o canote, que eu acho que a Caloi já podia até trocar isso aí logo, porque é uma coisa muito ultrapassada. E é o de menos, porque se a bicicleta era Caloi 10, porque ela tinha 10 marchas, e hoje ela é Caloi 10 com 14 marchas, então é de menos você trocar um canote que está obsoleto. É uma questão até de cuidado com esse modelo, né? Não é nem com a marca Caloi não, com o modelo Caloi 10, um cuidado. Porque tem gente que compra a Caloi 10 porque é Caloi 10, porque tem aquele mito de quando era criança, que não sei o que, aquele nome que a pessoa ouve, Caloi 10, Caloi 10. Então, é um modelo que a marca deveria zelar por ele. Então dá uma melhoradinha, podia dar uma melhoradazinha, botar um canote decente, sem essa braçadeira com esse parafuso, que isso aí é uma coisa já que já não se usa. Você bicicleta de criança, que o peso é muito pouco e aquilo ali segura. Mas eu peso 80 quilos, por exemplo, e não segurou. O selim mexia. Então é isso, pessoal. Agradeço aí a vocês pelo apoio, por todo o suporte. Deixa aquele joinha, divulga aí o nosso canal e se ligue nos próximos vídeos aí que a gente vai fazer. Valeu? Um abraço a todos.